Olá, vou agora explicar uma questão de amortização matemática financeira da disciplina MA12, questão 5.28, que envolve a tabela Price e a tabela SAC. Questão 5.8 diz o seguinte: faça as planilhas de amortização de uma dívida de R$ 3.000 em 8 pagamentos mensais com juros de 10% ao mês. É para fazer a planilha, tabela Price e tabela SAC. Sendo os dados do problema a dívida de R$ 3.000, o período de pagamento 8 meses, a taxa 10% ao mês, vamos então representar na tabela Price. Na tabela Price, o valor da parcela é fixa do início ao fim, então vamos calcular o valor da parcela. PK é igual a D0 vezes I dividido para 1 menos 1 mais I elevado a menos N. Substituindo então os valores, vamos tentar encontrar a primeira parcela, né, definir a primeira parcela para sabermos aí qual é o valor fixo das parcelas. Então, substituindo os valores, nós temos 3.000 vezes 0,1 dividido para 1 menos 1 mais 0,1 elevado a menos 8. Então, a primeira parcela é de 562,33. Lembrando que a parcela é fixa, então o valor de todas as parcelas é esse daí. Para encontrar os juros, basta multiplicar a taxa de juros vezes a dívida do mês anterior. Para achar o valor da amortização da dívida, basta diminuir o valor da parcela menos os juros do mês atual. Para encontrar o valor da dívida atual, basta subtrair, né, a amortização do mês anterior. Ficaria então DK menos 1 menos AK. No caso aqui, se eu tiver a dívida do mês anterior. Se eu não tiver, então eu aplico a fórmula. DK é igual a D0 vezes 1 menos 1 mais I menos N menos K dividido para 1 menos I mais 1 mais I elevado a menos N. Veremos então todas essas informações na tabela. Aqui nós temos o valor da dívida inicial e aqui o valor das parcelas que nós encontramos que são fixas do início ao fim. Nós temos aqui uma variação da taxa de juros, que é a taxa de juros vezes a dívida do mês anterior, e como a dívida vai diminuindo, né, quando subtraindo aqui o valor da amortização, ela vai diminuindo, então os juros também vão diminuindo. Ok? Então os juros, no caso, vai diminuindo e a amortização, o valor da amortização vai aumentando. Vamos agora ver as informações na tabela SAC. Primeiro vamos organizar os dados da tabela. Na tabela SAC, o valor da parcela não é fixo. O valor da amortização que é fixo. Para eu saber o valor da parcela, eu tenho que somar a amortização mais os juros. Então, vamos encontrar aqui, para encontrar o valor da primeira parcela, vamos encontrar primeiro o valor da amortização. Nós temos então, o valor da amortização é o valor da dívida dividido pelo período dela, né, que vai ser pago. Então, é 3.000 dividido para 8, o valor da amortização é 375, que vai ser fixa em todas as parcelas. Encontraremos agora JK, os juros, que os juros é dado pela taxa vezes a dívida do mês anterior. Então, os juros da primeira parcela vai ser 1 vezes D0, no caso vai ser 0,1 vezes 3.000, que é igual a 300. Então, somando os valores encontrados, 375 e 300, vamos ter o valor da primeira parcela, que vai ser 675. Lembrando que, para eu encontrar o valor da dívida do mês atual, basta pegar o mês anterior menos a amortização. Se eu não tiver a dívida do mês anterior,
Então eu aplico a fórmula dk é igual a n menos k dividido para n vezes d0. Aqui nós temos a tabela. A dívida do mês, a dívida inicial é de 3.000. Aqui podemos observar que a amortização ela é fixa do início ao fim. E os juros é a taxa do mês, na verdade o juro é a taxa vezes a dívida do mês anterior. E assim, né, vamos conseguindo aqui as taxas de juros. Então, somando o valor da amortização mais os juros cobrados no mês, eu tenho o valor da parcela. E observe que o valor aqui da parcela vai diminuindo até chegar em R$ 412,50. Ok? Então, analisando as duas tabelas. Outro fator importante aqui é que a dívida anterior, a dívida do mês é dada pela dívida do mês anterior menos a amortização, sempre assim, tá? Como a amortização é constante, então fica bem mais fácil encontrar a dívida do mês atual. Então vamos lá para a análise dos resultados da tabela. Qual delas então é a melhor? Nesse caso, price ou saque? A amortização price de 3.000 pago em 8 parcelas com 10% de juros mensais, o valor a ser pago vai ser de R$ 4.498,66, enquanto que na tabela saque o valor a ser pago é de 4.350. Então aqui é mais vantajoso a amortização saque. Desde já, muito obrigado pela atenção de todos.